Olá, boa noite. Está começando o programa RPB Eleições 2016. Nesse programa nós iremos falar de todos os resultados das eleições 2016 nas principais capitais do país. Para fazer esse programa comigo estão o amigo Isaac Emanuel e Rodrigo Schmidt. Boa noite, Isaac. Boa noite, José Neto. Boa noite ao Rodrigo e boa noite a todos os que estão acompanhando a cobertura da RPB. Boa noite, Rodrigo. Olá, José, uma boa noite para você, uma boa noite para o Isaac e a todos os amigos que acompanham a cobertura das eleições aqui pela RPB. Pois bem, iremos começar fazendo um apanhado geral, mas antes vamos começar pela principal capital do país, que foi nossa maior surpresa. Foi eleito em primeiro turno, isso nunca aconteceu desde que foi instaurado a instituição do segundo turno. Um prefeito ganhar em primeiro turno na principal capital do país, que é São Paulo, venceu o candidato João Dória Júnior, do PSDB. João Dória, vale lembrar, foi uma grande aposta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele venceu o prefeito que tentava a reeleição, Fernando Haddad, do PT, que ficou em segundo lugar. Fernando Haddad obteve 16,70% e João Dória, que foi eleito, obteve 53,29%, como vocês podem ver aqui no gráfico. Foi uma grande vitória do PSDB em São Paulo. O João Dória venceu com o discurso de que era um gestor e não um político. E esse artifício de marketing, se é que é bem, podemos dizer que é um artifício de marketing, conseguiu a vitória nas urnas. Mas eu queria saber do Isaac. Isaac, não estaríamos abrindo um precedente ruim em negar a política? Olha, José Neto, eu acho que não. Não porque a política tradicional, ela causa ao eleitor comum, inclusive a setores da sociedade como o empresariado, que é o caso de João Dória, uma certa aversão, um certo nojo, repúdio mesmo, né? Há tanta falcatrua, há tanta coisa errada que há. Então, quando você vê um cara como João Dória, que não é um político tradicional, que vem e que faz a sua campanha e acaba conseguindo consagrar uma vitória como essa, eu acho que é um sinônimo de uma certa renovação na política brasileira que está por vir. Não é uma negação da política, talvez seja um renovo mesmo da política, né? Então, eu vejo com bons olhos isso aí, não vejo com maus olhos não. Mas não seria ruim, porque estaremos abrindo... O precedente, eu queria que você entendesse. O precedente que eu estou falando não é de que apareça não é um problema ser um gestor. Até bom, tem experiência, já tem os mecanismos. Mas o que eu acho é que será que não estaremos abrindo um precedente que nem assim, que vai abrir para quem é do marketing, quem é do comércio. Eu quero ser prefeito, eu quero ser presidente, eu quero ser vereador, porque eu tenho um supermercado, eu sei gerir. A gente não vai abrir um precedente assim, de que um profissional vamos dizer assim, que em vez de políticos profissionais, que eu acho errado, o político profissional, não estaremos abrindo um precedente de que agora, para ser político, tem que ser comerciante ou empresário, gestor? E a arte de convencer, onde é que fica? Não, José Neto, eu discordo de você porque eu acho que a política ela precisa ser tomada dessas pessoas mesmo, das pessoas boas que estão em todas as partes da sociedade, que não estão apenas no comércio, nem estão apenas no empresariado, mas que são médicos, advogados, que são professores, entendeu? O que a gente vê na política brasileira atual é que a gente vê o político de carreira, aquele que segue uma carreira de vereador, aí vai para prefeito, aí deputado e tal.
e sempre convencendo, como você acabou de dizer, as pessoas de que, não, eu sou melhor e tal, e sempre fica nas promessas vazias. O que a gente precisa no Brasil atualmente é realmente das pessoas comuns mesmo na política, até para colocar as ratazanas para fora, entendeu? Quando as pessoas boas se eximem da política, se eximem dessa culpa, então os maus políticos tomam conta e aí a gente vê o que está acontecendo aí no Brasil. Tá bem, Isaac, muito bem. Agora eu estou vendo por outros olhos que também é bom essa aproximação. Agora que uma coisa fique certa: prefeitura de nenhum município, nem governo de nenhum estado. E agora que eu quero que você entenda esse precedente que eu estou falando, é que profissionais achem que prefeitura é um comércio, que é muito fácil, é simples de se resolver como um comércio. Prefeitura não é assim. É esse precedente que eu tenho medo de colocarem profissionais e fazerem má gestões, porque vão quebrar a cara, porque prefeitura não é nada disso. São problemas muito complexos que transcendem uma mera administração financeira. É isso. Prefeitura não é banco, prefeitura não é empresa, prefeitura é prefeitura. É isso que eu quero falar. E nesse caso, se o Dória estiver achando que a Prefeitura de São Paulo é igual a empresa dele, ele está muito enganado. Eu vou ter que concordar com o Lula, mas é só nisso que eu concordo. Ele talvez esteja sendo um pouco meio que aventureiro. É só isso. Mas vamos terminar os números aqui. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque eu vou dar todos os números aqui da apuração de São Paulo. Eu só queria pontuar aqui para finalizar que assim a gente tem que diferenciar em que tipo de comércio que a gente está falando, né? Porque a gente está falando no Dória. A gente está falando no Dória. Grande parte das prefeituras tem sido em específico. Sim, mas assim na questão que você pontuou sobre tornar a prefeitura um comércio, a maioria das prefeituras do Brasil e não só de São Paulo, tem se tornado um comércio porque tem sido um toma lá da cá, né? Então, a partir do momento que chegue alguém que saiba gerir, que tenha capacidade de gestão, que saiba movimentar realmente, colocar a cidade para funcionar, eu acho que isso é bom, isso é muito importante. Agora, uma pessoa sem experiência administrativa é que com certeza seria péssimo para uma cidade, principalmente uma cidade do porte de São Paulo. Para isso existe secretário, Isaac, mas enfim, eu estava me restringindo ao Dória, ponto. Financeiro é uma coisa, mas a gente vai ter que pagar para ver. É isso que a gente vai fazer. A gente vai pagar para ver, porque até que a gente está vivendo outros tempos. É pagar para ver. A gente só vai ver na prática. Espero que seja uma coisa boa, porque o Brasil não vem muito bem e São Paulo impacta diretamente o nosso país. Vamos dar os restos dos números aqui das porcentagens. João Dória, eleito em primeiro turno, com 53,29%. Fernando Haddad, João Dória do PSDB. Fernando Haddad do PT, com 16,70%. Mas agora vamos falar um pouco do Haddad. O Haddad tentava a reeleição e não conseguiu se reeleger. O PT tentou ainda colocar aquela imagem, o Haddad, ele é do PT, mas ele não é bem como o PT é. O PT tentou esse artifício de marketing, mas não deu certo. O Fernando Haddad não conseguiu vitória nas urnas. Eu acho que o Fernando Haddad, ele não fez uma má gestão. O problema do Haddad, ele não se comunicou. Ele não soube se comunicar com ninguém. Aí achou que só as eleições bastavam. É lamentável, mas eu acho que o Haddad não foi um mau prefeito. Ele só não soube se comunicar e não comunicou nada do que fez. Aí passou aquela impressão para o eleitorado de que não fez quase nada. Você concorda aí com isso, Isaac? Eu concordo com você. Eu acho que só do Haddad já ter ficado na segunda colocação já foi uma grande vitória para ele. Ele já tem que considerar isso como se fosse o campeão. Porque para quem estava em péssimas colocações nas pesquisas, até oscilando entre o quarto lugar, disputando ali terceiro e quarto lugar, então ficar em segundo lugar com 16,70% já é uma vitória para ele.
Muito bem, agora vamos para os outros números que eu tenho que falar. Em terceiro lugar foi o Celso Russomano, repetindo, do PRB, foram 13,64%. Em quarto lugar foi a Marta Suplicy, do PMDB, que enfrentou, tanto a Haddad como a Marta enfrentaram uma imensa impopularidade do PT e do PMDB, que são partidos que estão assolados por suspeitas de corrupção, e a Operação Lava Jato está batendo na porta do PMDB, e isso está sendo evidenciado. E a Lava Jato já lavou a jato o PT, ainda vai lavar mais, pelo que parece, mas também não podemos esquecer que é uma crise política geral. Vamos falar, houve 21,84% de ausentes em São Paulo, isso, e 78,16% votantes. Então, uma cidade com 10 milhões de habitantes, é um número expressivo, 21,84%, quase 22% de ausentes. É muita coisa, muitas pessoas se negando a votar, né, entre aspas, vamos dizer assim. Muito isso, mas é também para... É a crise da identidade da política brasileira. Complicado. Mas só para fechar São Paulo, eu queria falar que a gente não poderia deixar de falar que o Eduardo Suplicy foi eleito vereador. Eduardo Suplicy, do PT, ele é um dos poucos que está no PT que não foi manchado pela imagem de corrupção que o partido vem sendo assolada no momento. O Eduardo Suplicy se elegeu vereador de São Paulo com, acreditem, 301.446 votos. É um recorde. Nunca um vereador teve tantos votos na cidade. E eu só para fechar São Paulo, o Marquito não se elegeu vereador. Eu queria falar isso, porque o Marquito não se elegeu vereador. O Netinho de Paula tentou, não se elegeu. Muitos daqueles... parece que o povo brasileiro está acordando. Aqueles palhaços que se elegiam, agora não mais. Eles não estão colocando mais... Nenhum desses artistas entrou para a Câmara de Vereadores. Vamos agora para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos lá para a Prefeitura do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vai ter segundo turno. No Rio de Janeiro, quem tirou com 100% das urnas apuradas, em primeiro lugar ficou o Marcelo Crivella, com 27,78%, ele é do PRB. Em segundo lugar ficou o Marcelo Freixo, dois Marcelos no segundo turno. Marcelo Freixo ficou com 18,26%. O Marcelo Freixo é do PSOL. Isaac, que reviravolta, não é? O Crivella apontava como se o Crivella fosse vencer em primeiro turno e não conseguiu. O Crivella desceu muito e o Marcelo Freixo, que só aparecia com 10% nas pesquisas, apareceu com 18,26%, desbancando o candidato do PMDB, o candidato do Eduardo Paes, que foi o Pedro Paulo, do PMDB, o Pedro Paulo, com 16, o Pedro Paulo só obteve 16,12. Ele ficou perto do Marcelo Freixo, mas vai ser um grande embate de segundo turno, não é não? Vamos agora para Maceió, Alagoas. Vai ter segundo turno em Maceió. O Cícero Almeida, do PMDB, obteve 24,73%, ficou em segundo lugar. E em primeiro lugar ficou o Rui Palmeira, do PSDB. Ele é o candidato à reeleição. Ele ficou com 46,86% dos votos. E vocês veem os demais candidatos. Vamos agora para Macapá? Vamos para Macapá. Vai ter também segundo turno em Macapá. Clécio, da Rede Sustentabilidade, a rede que está passando, teve um grande problema, a rede nessas candidaturas a prefeito dos municípios, um índice muito baixo para a Rede Sustentabilidade, que é o novo partido da Marina Silva, que a gente esperava que era uma segunda via para
na política e nem foi. Não conseguiu expressividade. Macapá, o Clécio da Rede ficou com 44,59%. Vai ter segundo turno lá. E em segundo ficou o Gilvan Borges do PMDB com 26,37%. Como vocês veem aí. Vai ter segundo turno lá. Muitas das principais capitais vão ter segundo turno. Eu ainda não acredito que não vai ter segundo turno em São Paulo. Eu acredito que devia ter segundo turno em São Paulo para o Haddad poder mostrar um pouco mais. Mas enfim, já está feito. Vamos agora para Manaus. Manaus, capital do Amazonas. Vai ter segundo turno em Manaus. Arthur Neto do PSDB ficou em primeiro lugar, ficou com 35,17% dos votos. E em segundo lugar ficou Marcelo Ramos com 24,86% dos votos. Vamos agora para Salvador. Eu queria que você comentasse a eleição de Salvador, Isaac. Eu queria comentar do ACM Neto que perceba uma peculiaridade de Salvador. O ACM Neto do Democratas, um partido de direita, e Alice Portugal é do PCdoB, um partido de extrema esquerda. Dois extremos na prefeitura de Salvador. Mas o ACM Neto foi reeleito com uma ampla votação e também porque fez uma boa gestão e uma boa comunicação. Vamos agora para Belo Horizonte. Belo Horizonte, em Minas Gerais, o João Leite do PSDB ficou com 33,40% dos votos e Calil do PHS ficou com 26,56% dos votos. Vai ter segundo turno em Belo Horizonte. Vamos para Fortaleza. Fortaleza, no Ceará, Roberto Cláudio do PDT. O PDT que no Ceará teve muitas capitais do PDT, com eleições do PDT. Fortaleza, no Ceará, Roberto Cláudio do PDT, 40,81% dos votos. E Capitão Wagner do PR, 31,15%. Vai ter segundo turno em Fortaleza. Vamos agora para Curitiba. Em Curitiba, Rafael Greca, aquele candidato ficou conhecido por quase vomitar ao acolher um pobre. Ele falou isso. Ele é do PMN, ficou com 38,38% dos votos. Em segundo lugar, o Ney Leprové do PSD ficou com 23,66% dos votos. Em Curitiba vai ter segundo turno. O atual prefeito que tentava a reeleição ficou fora. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já a gente volta com a eleições 2016 na RPB. A gente volta já. Voltamos com o RPB Eleições 2016. Isaac Emanuel, conta pra gente os números de Recife. Olha, em Recife deu segundo turno, viu? O atual prefeito que tenta a reeleição, Geraldo Júlio, do PSB, ficou em primeiro com 49,34% dos votos válidos. E João Paulo, ex-prefeito que tenta voltar à prefeitura, ficou com 23,76% dos votos válidos. Os outros candidatos, Daniel Coelho teve 18,59%, Priscila Krause teve 5,43%, e há uma grande expectativa que muitos desses candidatos talvez não apoiem ninguém nesse segundo turno, mas que seus partidos fiquem com um ou com outro candidato. Muito bem, Isaac. Vamos agora para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fala aí, Rodrigo Schmidt. Pois é, José. Em Porto Alegre, Nelson Marquesan, do PSDB, ficou com 29,84%. E Sebastião Melo, do PMDB, ficou em segundo com 25,93%. Então, em Porto Alegre está confirmado o segundo turno. E Santa Catarina, como é que ficou lá na capital?
Pois é, José. Em Santa Catarina, Jean Loureiro, do PMDB, que tenta pela segunda vez a candidatura a prefeito de Florianópolis, ficou em primeiro com 40,39%. Ângela Min, do PP, que tenta a terceira candidatura a prefeita de Florianópolis, ficou em segundo com 24,57%. Em terceiro vem o Elson Pereira, do PSOL, com 20,60%. Em quarto, Murilo Flores, do PSB, veio com 9,19%. Ângela Albino, que também tentou pela segunda vez a candidatura a Florianópolis a prefeita, ficou em quinto lugar com 4,26%. Maurício Leal, do PEN, ficou com 0,64% e Gabriel Santetti, do PSTU, com 0,34%. Algum comentário? Pois é, né, José? A Jean Loureiro, que tenta pela segunda vez a candidatura da Prefeitura de Florianópolis, da outra vez ele foi vencido pelo atual prefeito César Souza Júnior, do PSD, e a Ângela Min, que veio em segundo lugar, que estava na frente de Jean Loureiro nas pesquisas, mas veio em segundo lugar com 24,57%. Lembrando que a Ângela Min já foi candidata à Prefeitura de Florianópolis por 2 vezes. E ela agora tenta o terceiro mandato pela Prefeitura. Tá bom, Rodrigo, muito obrigado. Daqui a pouco você volta a falar com a gente. Vamos agora para a Vitória no Espírito Santo. Amaro Neto, do Solidariedade, ficou em segundo lugar com 35,32%. Vai ter segundo turno lá em Vitória. E em primeiro lugar, eu falei logo o segundo, mas vamos pro primeiro também. O primeiro é do PPS, é o Luciano, ele tentava a reeleição, ele ficou com 43,82%. Vai ter segundo turno em Vitória. Vamos para Goiânia, Goiás. Goiânia! Vai ter segundo turno em Goiânia. Em primeiro lugar ficou Iris Rezende, do PMDB, com 40,47%. Em segundo foi o Vanderlan, do PSB, com 31,84%. A maioria das principais capitais do país vão ter segundo turno. Vamos para São Luís do Maranhão. A gente sempre está fazendo esse salto. Vamos para São Luís. Em primeiro lugar ficou o Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, com 45,66%. Vai ter segundo turno lá sim. Em segundo lugar ficou o Eduardo Braide, do PMN, ficou com 21,34%. E agora vamos para Cuiabá. Cuiabá, no Mato Grosso, capital do Mato Grosso. Em primeiro lugar, Emanuel Pinheiro, do PMDB, com 37,15% dos votos. E em segundo lugar ficou o Wilson Santos, do PSDB, com 28,40%. Ô Isaac, diz os números de Campo Grande. Em Campo Grande, o primeiro colocado foi Marquinhos Trade, do PSD, que ficou com 34,57%, seguido por Rose Modesto, do PSDB, que teve 26,62%. Em terceiro lugar veio o atual Vai prefeito. ter segundo turno lá. Justamente, em terceiro lugar, fora do segundo turno, veio o atual prefeito, que é Alcides Bernal, do PP, que teve apenas 26,1%. Vamos agora para Aracaju. Eduardo Nogueira, do PCdoB, ficou em primeiro lugar com 38,76% dos votos. Em segundo lugar ficou Valadares Filho, do PSB, com 31,9% dos votos. Agora nós vamos fazer mais um intervalo, mas é breve. Nós voltamos já com o RPB nas eleições 2016. Olá, estamos de volta com a cobertura das eleições 2016 aqui pela RPB. E já vamos com os números de Belém. Zenaldo Coutinho, do PSDB, ficou em primeiro lugar com 31,02%. E Edmilson, do PSOL, ficou em segundo lugar com 29,90%. Está confirmado o segundo turno lá em Belém.
Tá certo, Rodrigo, e a gente vai direto agora para João Pessoa, na Paraíba. O candidato à reeleição Luciano Cartacho, do PSD, foi reeleito com 59,67% dos votos. E em segundo lugar ficou Cida Ramos, do PSD, com 33,54%. Cida Ramos era candidata do governo, apoiada pelo governador do estado, Ricardo Coutinho. E eu posso afirmar para vocês que onde o governador do estado, Ricardo Coutinho, apoiou o candidato à eleição a prefeito do município, o candidato não obteve. O Ricardo Coutinho não vem numa boa época de cacique eleitoral. Vamos agora para cima, vamos para Natal. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, foi reeleito em primeiro turno. Ele obteve 63,42% dos votos. Em segundo lugar, o Kelps Lima, do Solidariedade, com 13,37% dos votos. Agora nós vamos falar sobre... Bom, e agora vamos para os números da Prefeitura de Porto Velho. Com 100% das zonas apuradas, Dr. Hildon, do PSDB, ficou em primeiro lugar com 27,20% dos votos. Em segundo lugar ficou Léo Moraes, do PTB, com 26,12%. Vai ter segundo turno em Porto Velho. Agora vamos para Boa Vista. Em primeiro lugar venceu Tereza, do PMDB, com 79,39% dos votos. Foi a candidata que obteve mais votos proporcionais para a candidatura de prefeito de uma cidade. Em segundo lugar ficou Sandro Baré, do PP, com 9,42%. Em terceiro lugar ficou Roberto Ramos, do PT, com 3,83% dos votos, 100% das zonas apuradas. Venceu em primeiro turno Tereza, do PMDB. E agora vamos para Rio Branco. Em primeiro lugar, venceu em primeiro turno Marcos Alexandre, do PT, com 54,87% dos votos. Em segundo lugar ficou Eliane Sinhazaki, com 32,02% dos votos. Ela é do PMDB. Vamos agora para a Prefeitura de Palmas. Venceu em primeiro turno Amsta, do PSB, com 52,38% dos votos. Em segundo lugar ficou Raul Filho, do PR, com 31,43% dos votos. E agora na Prefeitura de Teresina, também venceu em primeiro turno Firmino Filho, do PDT, com 51,14% dos votos. Em segundo lugar ficou o Dr. Pessoa, do PSD, com 39,77% dos votos na Prefeitura de Teresina, capital do Piauí. Pois é, chegou ao fim o nosso RPB Eleições 2016. Queria agradecer a presença do Isaac Emanuel, do Rodrigo Schmidt. Isaac. Foi um prazer estar aqui fazendo essa cobertura junto com você, José Neto, Rodrigo, enfim, passando todas as informações desse primeiro turno das eleições municipais. Rodrigo. Pois é, José, quero agradecer ao seu convite, ao convite do Isaac, para estar aqui trazendo as principais notícias, sobre os resultados das eleições em todo o Brasil. Nós que agradecemos, Rodrigo, e o público de casa também. E chegou ao fim o programa RPB Eleições 2016. Esperamos que tenhamos contribuído com vocês, para informar vocês sobre os resultados. Estaremos aqui de novo com o programa no segundo turno, na marcha da apuração ao vivo pela RPB. Já temos um encontro marcado, é no dia 30 de outubro. Não deixe de conferir, estaremos aqui para trazer todos os números para vocês. Obrigado pela audiência e um bom começo de semana a todos. É a RPB nas eleições 2016.